Olá, pessoal. Eu sou a Isabelle. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Potenciais Bioherbicidas, estudos sobre a ação de pitangueira sobre a germinação de picão preto, que teve como orientadora a professora doutora Andréa Maria Teixeira Fortes, e os outros autores desse trabalho foram a Ana Luísa, Caroline, Guilherme, Bárbara e o Everton. Todos nós, então, somos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UniOeste. Bom, como introdução, então, é importante a gente entender o que é a alopatia. A alopatia ela foi descrita por diversos autores na literatura, mas Molich, em 1937, descreveu ela como sendo a ação de interação, né, das plantas com o meio, seja com outros organismos, com plantas, com outros seres vivos. E essa interação, então, ela é feita a partir da liberação de substâncias provenientes do seu metabolismo secundário, que pode, então, afetar outras plantas, por exemplo, de forma benéfica, propiciando, então, o seu crescimento, ou de forma deletéria, né? Prejudicando, então, o desenvolvimento e o crescimento de outras plantas. Esse mecanismo, então, ele pode ter diversas aplicações, seja na agricultura, então, como inibindo, então, o crescimento de plantas invasoras, plantas daninhas, que a gente chama, ou na indústria farmacêutica, prejudicando, então, e inibindo o crescimento de bactérias. A planta que eu escolhi, então, para a gente trabalhar, né, a alelopatia dela foi a Eugênia uniflora L, que é uma planta, que é a pitangueira, né, é uma planta nativa aqui do Brasil, e já tem alguns estudos relacionados com a ação da pitangueira, tanto na agricultura quanto na indústria farmacêutica, né, inibindo, então, o crescimento de bactérias, principalmente na parte odontológica, mas aqui a gente se ateve, então, na parte da agricultura, né, na parte agrícola, testando, então, se ela vai inibir o crescimento de algumas plantas, uma espécie de planta invasora, e ver como que ela vai agir também com plantas, com culturas agrícolas. O objetivo do nosso trabalho, então, foi avaliar o efeito alelopático sobre a espécie agrícola milho, cenoura e a invasora picão preto, a partir das folhas secas, então, de pitangueira, a fim de verificar se vai haver a possibilidade de utilizar, então, as folhas secas como bioherbicida natural. Os materiais e métodos, então, preparamos o extrato aquoso a partir das folhas secas, então, de pitangueira, né? Então, como que a gente preparou esse extrato aquoso? Primeiro, as folhas foram coletadas na área rural do município de Medianeira. Trouxemos, então, as folhas, aqui para o laboratório de botânica da UniOeste. Secamos a 40 graus em estufa por mais ou menos 2 dias. Depois das folhas secas, a gente passou elas então no moinho de facas Wiley até obter um pó bem fininho. Esse pó, então, nós separamos em diferentes quantidades para preparar diferentes concentrações do extrato aquoso. Sendo que foram 4, então, tratamentos, né, com o extrato aquoso, sendo a 2,5, 5, 7,5 e 10% de peso e volume. Além também da testemunha, que foi apenas água destilada. Fizemos dois experimentos, então, um em casa de vegetação e um em laboratório. O de laboratório, então, a gente testou o potencial e o efeito alelopático sobre sementes de cenoura e diásporos de picão preto em placas de pedra. E em casa de vegetação, nós fizemos com vasos em blocos, né? Avaliando então o efeito sobre sementes de milho e diásporos também de picão preto. Então, aqui, nos experimentos em laboratório com placas de Petri, utilizamos então cenoura e picão preto, foram 25 sementes por plaquinha, sendo 5 tratamentos com 4 repetições cada, e 6 ml de extrato e de água destilada em cada tratamento, em cada plaquinha. O delineamento foi inteiramente casualizado, e as variáveis analisadas foram o percentual de germinação, tempo médio de germinação e índice de velocidade de germinação. Em caso de vegetação, os experimentos que foram feitos em vasos com milho e picão preto foram divididos em 8 blocos. O substrato utilizado foi com vermiculita e fizemos então 3 tratamentos, né? O tratamento testemunha, que foi apenas água destilada sobre o substrato, e o tratamento 2 e 3 foi com o pó das folhas secas, diferente do experimento em laboratório, que foi com extrato aquoso. Então, aqui a gente colocou o tratamento 2 com 5,57 gramas de pó das folhas secas e o tratamento 3 com 11,15 gramas de pó.
Além então da testemunha, o delineamento foi em blocos casualizados e as variáveis analisadas foram percentual, tempo médio e índice de velocidade de emergência, o comprimento médio da raiz e da parte aérea e a massa seca também da parte aérea e da raiz. Aqui nos resultados de discussão, então, a gente vai visualizar a diferença estatística tanto nos experimentos com sementes de cenoura quanto de aspas de picão preto em laboratório. Na tabela 1, então, que está relacionada com as sementes de cenoura, a gente visualiza a diferença nessas três variáveis, né? O percentual de germinação, tempo médio e índice de velocidade de germinação. Sendo que no percentual de germinação aqui da testemunha, nós visualizamos que cerca de 57% das sementes foram germinadas. Comparando então com o tratamento a 7,5% de concentração de extrato, apenas 12% das sementes foram germinadas. Então, nesse caso aqui, a gente já visualiza o efeito alelopático das folhas de pitangueira, né? O tempo médio de germinação também foi afetado, onde na testemunha demorou mais ou menos 3 dias para começarem a germinar, e no tratamento a 10% de concentração de extrato, demorou quase 7 dias, então, para as sementes começarem a germinar. E também teve diferença no índice de velocidade de germinação, né? Essa diferença a gente visualiza ali entre a testemunha e o tratamento a 7,5% e 10%. Aqui na tabela 2, então, com os diásporos de picão preto, a gente não vê uma diferença estatística entre o percentual de germinação, mas vê entre o tempo médio e o índice de velocidade de germinação, onde também diferiu entre a testemunha e o tratamento, por exemplo, a 10%. Ali no caso do tempo médio de germinação, que demorou também 3 dias mais ou menos para começarem a germinar, e no tratamento a 10%, quase 7 dias também para começarem a germinar, e essa diferença também é vista ali no índice de velocidade de germinação entre a testemunha e o tratamento a 10% de concentração. Todos esses dados, então, eles podem estar relacionados com as diferentes classes, né, de aleloquímicos, que podem ser os triterpenoides, compostos fenólicos e saponinas, que já foram identificados na literatura a partir de experimentos com as folhas de pitangueira e que podem explicar, né, então, nesse caso, os resultados, porque eles estão relacionados com inibição de germinação, fitotoxicidade, né? Então, essas classes elas podem atuar de diferentes maneiras e nesse caso atuaram então inibindo, né, a germinação e retardando então esse tempo de germinação. Aqui na tabela 3, então, nós vamos visualizar que teve diferença estatística entre essas variáveis analisadas aqui, o percentual, o tempo médio e índice de velocidade de emergência, com os diásporos de picão preto lá na casa de vegetação, né? Onde a gente utilizou, então, pó das folhas secas e não o extrato aquoso, diferente do experimento em laboratório. Então, no percentual de emergência, a gente visualiza a diferença estatística entre o tratamento 1 entre o tratamento 2 e 3, desculpa, nos tratamentos, então, entre os tratamentos com o pó das folhas. O tempo médio de emergência também teve diferença entre a testemunha e o tratamento 2, onde na testemunha demorou mais ou menos 7 dias para começarem a emergir os diáspos, e no tratamento 2, então, demorou quase 10 dias para começarem a emergir. E também teve diferença estatística no índice de velocidade de emergência entre a testemunha e o tratamento 3, então. Um dado que me chamou bastante atenção nos experimentos, ao longo dos dias que a gente ia lá regar e contabilizar quantos diásporos tinham emergido, foi justamente esse baixo percentual, né? O baixo percentual de diásporos que emergiram. E esse fenômeno na literatura, então, eles explicam como sendo que esse dado, né, então, esse baixo percentual, pode ser explicado, então, pelo fenômeno de dormência que muitas plantas invasoras têm, que é quando o metabolismo delas fica tão baixo que elas não emergem sobre qualquer condição, né? Elas precisam de um start do ambiente e isso faz com que elas consigam, então, conquistar diferentes ambientes, né? Elas não emergem sobre qualquer condição. Para os experimentos, então, nesse experimento, então, aqui com diáspora de picão preto, a gente não visualizou a diferença estatística na massa seca, tanto da raiz quanto da parte aérea. E também, né, falando agora um pouco sobre os experimentos de milho que a gente fez aqui na casa de vegetação, a gente não viu diferença em nenhuma das variáveis analisadas, seja no percentual, tempo médio e índice de velocidade de emergência, e também lá na massa seca da raiz e da parte aérea. E isso pode ser um ponto positivo se a gente pensar em consorciar, então, a pitangueira com o milho em sistemas agroflorestais.
porque não seria benéfico a gente a consorciar duas espécies, sendo que uma vai prejudicar o crescimento de outra, né? Então, nesse caso, foi um ponto positivo se a gente pensar em associar, então, em sistemas agroflorestais a pitangueira e o milho. Como conclusão, então, a gente concluiu que o extrato aquoso das folhas secas de pitangueira apresentou resultados que inibem sim a germinação de cenoura e picão preto lá no laboratório e em caso de vegetação também. E apesar de não ter afetado o desenvolvimento do milho, né, em caso de vegetação, esses resultados indicam que a pitangueira pode ser utilizada como bioherbicida e pode controlar o picão preto sem prejudicar a produção agrícola, né, nesse caso. Agradeço, então, ao Laboratório de Fisiologia Vegetal por proporcionar o espaço e os materiais adequados para a pesquisa, à Fundação Araucária pela bolsa de iniciação científica, à UniOeste também pela oportunidade de participar de mais um PIBIC e os meus colegas e orientadores que me auxiliaram na realização de todo o projeto. Muito obrigada!